aqueles que seguimos o Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E nós, como cristãos, também precisamos ter um perfil. E que perfil é esse, irmão Mateus? É o perfil de uma igreja que agrada a Deus. Eu quero meditar com você sobre o perfil da igreja que agrada a Deus, que nós possamos ser uma igreja que agrada ao Senhor. Então, a primeira coisa que tem no perfil da igreja que agrada a Deus, a primeira característica é a igreja que prega uma palavra cristocêntrica. Jesus nos ensinou para ser feito a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Ele não falou para pregar sobre ouro, ele não disse para pregar sobre a prata, ele não disse para pregar que a nossa conta bancária seria muito gorda. Pelo contrário, ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Irmão Mateus, mas se eu não pregar prosperidade, a igreja seca. Irmão Mateus, se eu não pregar a chave da casa, a igreja seca. Irmão Mateus, se eu não pregar prosperidade, a igreja seca. É muito melhor uma igreja com poucas pessoas, mas que são candidatos ao reino celestial, do que uma catedral lotada, mas que são todos perdidos e não para o caminho da perdição. Louvado seja Deus. É muito melhor uma igreja pequena, mas que são aqueles que não se dobram às falsas teologias, os falsos ensinos, os falsos profetas, os falsos mestres, mas são aqueles que têm a palavra do Senhor guardada no seu coração. Mas se eu pregar a palavra, vou fazer cara feia. Irmão Mateus, se eu anunciar o evangelho verdadeiro, a igreja vai secar. Irmão Mateus, se eu pregar a palavra genuína, os irmãos não vão mais dizimar. Irmão, não precisamos disso, porque aquele que fez a sua própria palavra, ele é fiel e se responsabiliza. A Bíblia diz que apareceu um homem, aleluia, no Rio Jordão, dizendo: arrependei-vos, raça de víbora e raça de cobra, quem ensinou vocês a fugir da ilha vindoura? Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Hoje em dia você vê muito movimento e pouca palavra. Hoje em dia você vê muito barulho e pouco entendimento. Hoje em dia você vê som de luzes, pirotecnia, fumaça para cá, fumaça para lá, muito barulho e pouca unção, muito movimento e pouca palavra, pouco milagre. A igreja genuína, ela precisa pregar a palavra, ela precisa pregar o verdadeiro evangelho. E descendo Felipe, a cidade de Samaria, pregava o quê? Pregava carro. Naquele tempo não tinha carro. Pregava carruagem, cavalo bonito, pregava ouro, pregava prata. Não, a Bíblia diz o quê? Pregava-lhes Cristo. Glória a Deus. Se você quer que a sua mensagem tenha unção, se você quer que o seu testemunho tenha unção, pregue Cristo. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, desce lá na terra do Egito e livra meu povo. Ele disse: Senhor, eu não posso ir, porque eu sou duro no falar, eu não sei pregar, eu não sei falar. Ele disse: Moisés, as minhas palavras estavam na tua boca, mas fala aquilo que eu mandar. A Bíblia diz que eles desciam e pregavam Cristo. A igreja precisa pregar Cristo. Olha o efeito, aleluia, do testemunho daquele que leva Cristo consigo. Versículo 10: e todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Irmão, a igreja é poderosa. Aleluia! A igreja que prega Cristo é uma igreja que tem poder. A igreja que prega Cristo é uma igreja que tem autoridade. A igreja que prega Cristo é uma igreja que tem o quê? Poder. E a igreja que tem poder, irmão, você pode ter certeza, a igreja que tem poder, quando ora, a oração é atendida. Porque é uma igreja que diz que 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ou até mesmo, como diz o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque quem está com ele? Porque quem está com ela? Quem está com você? Porque ele diz: porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. O que me consola não é livro de autoajuda. O que me consola não é aleluia, pregação melancólica. O que me consola não é palavra bonita, mas o que me consola
sobre a presença de Deus na minha vida, sobre a presença de Deus nesta noite, sobre a sua vida, pode ter certeza, não tema, porque Ele está contigo. Aleluia. Mas a segunda característica de uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que tem humildade. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas que Ele exalta os humildes. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos, aleluia, ter um coração singelo, porque a Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas, nós somos todos iguais. A mesma vara que mede o maior vai medir o menor, a mesma palavra que julga o maior vai julgar o menor, a mesma sentença que é justa para o maior também é justa para o menor. Porque se nós não formos o melhor, o que a gente vai querer fazer lá no céu? O que a gente vai querer fazer lá no céu? Ele diz o quê? Bem-aventurados humildes, porque eles têm uma herança. Que herança é essa? Eles herdarão a terra. Aleluia, que o Senhor preparou para a sua vida. Que o Senhor preparou para você. A gente não vai. Eu sou intocável. Eu sou uma. Eu prego e estremece. Eu louvo e até as cadeiras choram. Ele diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Olha o irmão do teu lado, cutuca ele, cutuca ela e diz: irmão, querendo ou não, você vai ter que me suportar, você vai ter que me aturar, porque você é meu irmão e você tem que ser humilde. Mas também é uma igreja que é ousada. Se tem uma coisa que Deus se agrada na vida do crente, é de crente ousado. O crente que ele é ousado, ele vê uma situação que quando ele vê que algo não está na normalidade, ele estranha. Por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Crente que tem perfil de igreja que agrada a Deus, ele é um crente inconformado. Igreja que agrada a Deus é uma igreja que precisa ser ousada. Vê aquele irmãozinho: oh, irmão, eu estou passando pela prova, eu estou passando pela luta. Esse irmão, nós vamos orar e Jesus vai operar nesta causa. Crente que não se conforma com o mundo, você pode ter certeza que Deus trabalha na vida de crente ousado. Crente que tem ousadia para dizer: posso estar passando pela prova, mas o Senhor me dará vitória. Eu posso estar passando pela luta, mas eu creio que o Senhor me fará chegar do outro lado. Havia ali um paralítico. O paralítico esperava receber esmola. É porque tem muitas vezes que nós esperamos receber esmola daqueles que carregam a verdadeira palavra. Mas ele disse: olha, se tu está esperando receber esmola, nós vamos logo dizer: não temos ouro e nem temos prata, mas nós temos algo diferente. O que é? Poder de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, a ti eu te digo: levanta-te e anda. E a Bíblia diz que ele se levantou e ficou os seus pés sobre a terra. Aleluia! Aleluia! Pessoas que não se conformam são pessoas, são crentes ousados, que têm poder de Deus sobre as suas vidas. Quarta característica, na verdade, é uma igreja que evangeliza. Disse-lhe Jesus: ide por todo mundo. E pregar o quê? Placa de igreja? Não. Entregar o que? A prosperidade? Não. Entregar o que você vai ser? Uma pessoa? Não. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Evangelho. Pregar o evangelho. Irmão Mateus, eu não sei ganhar vidas. Eu não sei falar bem para ganhar vida, para evangelizar. Pregue o evangelho. Pregue que Jesus salva, batiza, perdoa pecados e leva para o céu. Esse é o verdadeiro evangelho, a genuína palavra do Senhor. É uma igreja, irmãos, que ela é guerreira. Havia pessoas que tinham o verdadeiro evangelho, pessoas que eram guerreiras, pessoas que eram ousadas, que quando oravam o demônio saía, que quando orava, aleluia, o inferno se dobrava, o demônio se dobrava. E não tinha conversa não, porque hoje em dia é entrevista, né? Parece até que daqui a pouco alguém vai fazer assim, um podcast para entrevistar o demônio. Quem tu é? De onde tu vem? Para onde tu vai? Qual é a cor dos teus olhos? O que tu quer fazer na vida dele? Qual é o teu familiar? Qual é a cidade que tu vem? Como foi a viagem? Como é que estava o clima? Né? Quantos demônios tem lá na cidade que tu habita? O que é que tu quer fazer na vida dele? Parece um podcast, irmão. Paulo olhou para aquela menina e ele disse:
em nome de Jesus, sai dela espírito imundo. Aleluia! Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Jesus disse que, olha, em meu nome expulsarão demônios. Ele disse, não é para fazer entrevista, não é para fazer podcast, não é para ficar em papel. Ele disse, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome, se comer alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Louvado seja Deus. É só dizer, no nome de Jesus. Aleluia. Nas nossas vidas precisa ter mais Deus e menos eu. A igreja que é guerreira, irmãos, é uma igreja que agrada a Deus. Crente que tem história para contar é crente que não desistiu da luta. Crente que tem testemunho para contar é crente que não desistiu da prova. Crente que tem vitória para contar bênção sobre a sua vida é crente que não está como assim, ó, quase desistindo. As flechas, os dardos inflamados do diabo querendo acertar ele, o diabo querendo tragar ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele foi aquele crente que disse, eu não desisto, eu vou continuar, eu vou olhar para o alvo que é Cristo Jesus, eu não vou parar, eu não vou retroceder, porque eu sei que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. E ainda que o inferno se levante, as portas dele não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Você pode estar passando por maus bocados, mas se você não desistir de lutar, se você não desistir de caminhar, se você não desistir de chamar de Deus da tua vida, pode ter certeza, se levanta principado, se levanta potestade, se levanta até o inferno, mas ele não vai prevalecer, porque o Senhor veio para desfazer todas as obras do diabo. A igreja que tem um perfil que agrada a Deus é uma igreja que conhece a palavra. Porque vai chegar um tempo que nós não vamos poder mais ter essa palavra, irmãos. Você vê países que o regime político é uma ditadura, crentes não podem ter Bíblia, crentes não podem fazer culto, não pode ter pastor evangelizando, não pode ter alguém falando que é cristão, que serve a Jesus, que serve, aleluia, a Jesus Cristo, porque senão são assassinados. E onde é que nós vamos guardar a palavra? Aleluia. A Bíblia diz, o Espírito Santo vos fará lembrar, mas lembrar de que se eu não li, lembrar de que se eu não estudei, lembrar de que se eu não meditei na palavra. Mas quando eu leio, quando eu medito, quando eu estudo, você pode ter a certeza que a chama da palavra do Espírito Santo vai arder em nossos corações. Toda a Escritura, a palavra do Senhor, ela é suficiente. Esta palavra é suficiente, aleluia, para anunciar, para ensinar, para corrigir, para aprender e para instruir a justiça. A primeira fonte de tudo tem que ser o Evangelho. A primeira fonte de tudo tem que ser a graça de Deus, porque de nada vai adiantar o conhecimento. A Bíblia diz que todas as coisas passarão, mas o que é que não vai passar? A palavra. E onde nós adquirimos este conhecimento, irmãos? Apenas em Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que todos sentavam para ouvir ele pregar. E ele pregava o quê? Palavra. Até para vencer a luta, ele vencia com palavra. O diabo, assim está escrito. Jesus chega, toma essa, Satanás, porque assim também está escrito. Os próprios discípulos olharam para Jesus com medo de perder as suas casas, com medo de perder aquilo que eles tinham. Jesus, nós vendemos nossos bens, nós vendemos nossas posses, Senhor, nós abandonamos tudo, abandonamos família, o que é que nós vamos ganhar? Ele disse, aqui nesta terra, vocês vão ganhar 100 vezes mais, mas no porvir, a vida eterna. Ele disse, Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tem palavra de vida eterna? A palavra de vida eterna vem de Jesus. E agora eu encerro. A última característica de uma igreja que agrada ao Senhor é uma igreja que ela precisa ser santa. A Bíblia diz que ele falou, sede santo como eu sou santo. Paulo tinha um espinho, e ele disse o quê? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Às vezes Deus não vai tirar o espinho que está na nossa carne,
para lembrar que nós precisamos da graça dele para nos aperfeiçoar cada dia. Então nós precisamos entender que somos fracos, não somos nada, e precisamos da graça de Deus, da palavra de Deus sobre as nossas vidas, para que nós venhamos alcançar a posição de santidade, para que nós venhamos buscar cada vez mais a santidade, sem a qual nós não veremos a Deus. Aqueles que permanecem na posição, aqueles que combatem o bom combate, acabam a carreira, mas eles guardam a fé. E a Bíblia diz: ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você entrou aqui nesta noite cansado, sobrecarregado. Talvez você disse: Mateus, mas eu sou cheio de defeito, eu sou cheio de falha, eu não tenho longe de ser santo. Não tem problema. A graça do Senhor, o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza que você tem. Mas busque encontrar a santidade, busque a santidade, porque sem ela nós não veremos a Deus. Porque grandes coisas nós iremos alcançar. Aleluia. Que nós possamos ser uma igreja que carrega consigo esta identidade. Que identidade é esta, irmão Mateus? A identidade de uma igreja que agrada a Deus. Pode desagradar ao mundo, mas o importante é agradar ao Senhor. Pode desagradar a família, mas o importante é agradar a Deus. Pode desagradar toda a humanidade, mas o importante é que nós vamos chegar naquele grande dia e que nós vamos ouvir: vinde, filhinhos de meu Pai, entrai para as bodas do Cordeiro. Dê uma linda salva de palmas. Eu agradeço a minha vida, em nome de Jesus.